instrumental daquele louvor, João viu. Muito legal, né? Esse louvor é muito antigo, né? E eu gosto muito desse louvor da regravação ao vivo. Tá até o filho da Andréa Fontes tocando guitarra ali, fez um solo muito legal nesse louvor. Muito legal mesmo. Amém? Você compartilha essa live, você transmita essa palavra para aquele que necessita, aquele que está angustiado, aquele que está precisando, né? Porque as coisas precisam ter um horizonte, uma esperança. Só Deus que pode dar vida, só o Espírito Santo que pode gerar esperança, gerar vida, né? Que o Senhor possa falar melhor a cada coração. Vamos estar orando por esse início de live. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós nos encontramos e apresentamos o nosso dia e te damos graça. Santificamos o teu nome, Pai, e seja bem-vindo o teu reino em nós, em nossas vidas. Seja bem-vindo, é bem-vindo em nome de Jesus. Glorificamos a Ti e te agradecemos, Senhor, pelos anjos que trabalham ao nosso favor, com muralhas de fogo, envolvido pela Tua graça, pela Tua glória. Oh Deus amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Senhor ter nos concedido perdão através da Sua morte na cruz e ressurreição. E diante do Teu reino, diante de Ti, para glorificar o Teu nome, é que Te apresentamos o dia de hoje. Toda honra, glória e louvor seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alabacai, tiliri, alalabadananai, anacanai. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Só diminuir um pouquinho o volume. Aleluia. Vamos lá. Vamos hoje falar sobre João 3. 3 João, capítulo 1. 3 de João, capítulo 1. Tá lá quase no finalzinho, né? Perto de Apocalipse, que fala assim: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Nesse início de caminhada, os apóstolos, eles não tinham todos os recursos e ferramentas para estar trabalhando na obra de Deus. Eles tinham as coisas não eram tão simples, as coisas não eram fáceis, as coisas não eram ali totalmente favorável, né? Porque os recursos eram muito escassos. Então, eles iam, né, de uma cidade para outra, demorava, caminhada, tudo era muito escasso, muito precário, muito assim, não tinha esses recursos. Mas Deus, ele usava dos recursos dele também para favorecer, né, a obra de Deus, aquele que se voltava para Deus, né? Os apóstolos, eles tinham alguns recursos favoráveis, que era coisas imediatas. Eles precisavam de coisas imediatas às vezes. Então, por isso que Deus agia
em favor dos apóstolos em algumas situações. Não que hoje em dia não vá acontecer, pode até acontecer, mas é um ato de extrema necessidade. Quando Deus vê que não tem a necessidade, que você tenha a capacidade de pegar um ônibus e ir até um lugar, Deus sabe que você pode pegar um ônibus e ir. Então, assim, não tem necessidade de Deus fazer algo sobrenatural só para demonstração de poder. Porque Deus não tem essa questão de fazer desse jeito. Então ele faz conforme a necessidade do ser humano, da humanidade. Então, quando tem que um evangelho ser propagado em algum lugar, se for uma área muito difícil, de difícil acesso, né, Deus envia até um anjo para ir lá e pregar, e a pessoa vê aquele anjo como forma humana. E por que a gente não vê fisicamente um anjo no cotidiano de hoje em dia? Porque não tem necessidade. Tem um monte de gente pregando, tem live, tem isso, tem vídeo, tem pregações, né? Final de semana tem cultos em diversas igrejas, né? Mas é necessário que isso seja propagado. Por isso que nós pedimos para que você compartilhe, para que você envie para as pessoas, para que as pessoas sejam evangelizadas. Porque às vezes é difícil o acesso à área, mas lá tem um recurso da internet. Meu primo, por exemplo, ele morava num lugar, né, quando ele era muito mais novo, e lá a internet dele era via rádio, como aquele tipo PX, né? É área de difícil acesso, né? Mas era legal, né? Assim, onde ele morava era um bairro bom. Eu gosto de lá, já fui lá 2 vezes. E é um bairro muito legal, mas vai fazer o quê? O meio de comunicação deles tinha que ser daquele jeito. Então, assim, tem áreas que é muito complicado o acesso. E por isso João está falando, não imite o que é mal, mas sim o que é bom, agradável, né? E as coisas de Deus são boas e agradáveis, mas conforme o cotidiano, seu cotidiano e a necessidade. Porque às vezes as pessoas olham coisas que estão em outros lugares, em outras pessoas, e ela mesmo não tem necessidade. Às vezes não tem nem condição de ter, né? Às vezes a pessoa quer ter uma Ferrari, mas não sabe quanto que é um IPVA, quanto que é um pneu, quanto que é a manutenção de uma Ferrari. Um carro top de linha. Deus é poderoso para nos dar, mas tem uma caminhada para chegar até lá. Então, fazer o que é bom é o que? Você está em oração, meditando na palavra, falando, Senhor, me dê condições de chegar a um estágio melhor. E Deus vai te conduzindo a isso, a um estágio melhor. Por quê? Porque viver no meio de corrupção, de coisas que não vale a pena, fora da lei, Deus não é Deus que vai prosperar. Deus não está naquilo ali. Deus não vai trazer a prosperidade naquilo ali. É isso que João está falando. Então, eles viviam numa época que estava se desenvolvendo o Evangelho, né? E nós precisamos entender isso. Mas eles tinham uma coisa muito preciosa, eles tinham muitos livros, eles estudavam muito, eles liam muito. E por isso eles estavam ali sempre antenados em coisas, né? É como se fosse a internet de hoje em dia. Antigamente eram os livros. Eles tinham muitos livros, eles tinham muita sabedoria passando de família, de geração para geração. Então, eles sabiam quando ia chover, eles sabiam os dias que ia fazer sol. Então, eles, pelo jeito do vento, pelo clima, já sabiam o que ia acontecer. E quando a gente
tem essas questões, nós ficamos assim, mais afiado, a gente fica mais afinado, a gente fica melhor, né? Então, eles tinham problemas com religiosos, vários tipos de religiosos, né? Então, tinha os essênios que achavam que era o bam, top de linha, né? Os caras, eles achavam o top de linha ali, os religiosos top de linha, né? Tinha os gregos que eram apaixonados pela inteligência, né? Eles eram fissurados na inteligência naquela época, né? Ele viu um cara inteligente, ele ficava doido, né? E Jesus, ele veio com todo esse conhecimento, mas quando eles viram Jesus ir para a cruz, mano, acabou com a inteligência de Jesus, eles ficaram doidos, né? Para eles era uma coisa absurda, porque Jesus foi crucificado, nossa, eles ficaram doidos, né? Porque ser crucificado e nu, não, faz isso comigo não. Os gregos ficaram doidos, então eles tinham essas variações de comunicação, né? Então, os essênios se achavam ali, eles viviam até distante, né, das coisas dos outros, porque eles não queriam saber disso, eles achavam que eles eram o top de linha, né? A ideia deles era outra, então vamos nos separar, vamos viver a nossa civilização, deixar eles para lá. Então, eles eram muito religiosos naquela época. E a Bíblia, ela contém mais de 66 livros. Ela contém 66 livros, quer dizer, tem aproximadamente 33 mil versículos e 8 mil promessas. Você imagina, 8 mil promessas. Então, se tem 8 mil promessas, irmão, como é que pode dizer que nós temos que viver uma vida miserável, uma vida com falta de tudo? Ah não, porque a humildade porque eu sou humilde só porque eu não tenho um carro top de linha, uma casa top de linha. Isso não quer dizer nada não, porque ter as coisas, a humildade está dentro de nós. Conversar com as pessoas, ser as pessoas, você tem, quando você é acessível, se permite as pessoas, é uma outra mentalidade. Mas tem uma outra questão também, que as pessoas, elas nem sempre estão dispostas a ouvir a opinião da outra. Então, se maioria das vezes a gente tem que nos preservar, e nos preservar não quer dizer que nós somos arrogantes, que nós somos prepotentes, que nós somos acima da média, né? Acima ali do top de linha. Não é nada disso, é porque simplesmente a gente aguarda alguém perguntar a nossa opinião. Qual a sua opinião sobre isso? E aí você fala, eu acho que é assim. Por quê? Muita gente, quando você chega logo falando, minha opinião é essa, e você cria aquela antipatia, cria aquele mal-estar. Quando você cria aquele mal-estar, você acaba perdendo uma amizade boa. Às vezes você está ali no início da amizade e às vezes você precisa trabalhar, porque nem todo mundo é do mesmo jeito. Então você precisa ali amadurecer naquela amizade. E por isso nós precisamos avaliar todo o contexto em volta de nós, as pessoas que convivem ao nosso cotidiano. Lógico, sendo agradável com todo mundo, mas avaliando, não no mau sentido, mas naquilo que é bom. Esse aqui, eu posso falar isso, mas com esse aqui eu já não posso. Mas isso aqui eu já posso falar outra coisa. Então, assim,
tem tudo isso para que nós possamos nos adaptar, viver em uma sociedade, para que as pessoas nos vejam com bons olhos, nos enxerguem com bons olhos. E é interessante que quando nós entendemos isso, fazemos o bem, trabalhamos de maneira acessível, é melhor, as coisas se tornam mais, flui mais, né? Você não precisa fazer tanta força. E havia um mensageiro, um evangelista chamado Charles Spurgeon, acho que é assim que fala. Ele foi orar por uma mulher no hospital. Ela estava num estado terminal. E aí ela vivia uma vida muito humilde e miserável, né? E quando ele chegou lá, ela estava num estágio terminal. Ela estava numa situação muito precária, muito precária mesmo. E vivia uma vida muito humilde. E ele, quando olhou assim, ele viu na parede, assim, onde ela estava deitada, ele viu um papel, mas como ele tinha muito conhecimento, muito estudo, assim, era bem... ele tinha um entendimento melhor, via as coisas melhor, e aí ele viu esse quadro emoldurado lá. Aí falou para ela, falou assim: esse quadro aí, ela já era uma senhora, né? Sempre teve aquela vida humilde, e perguntou para ela: o que é esse quadro aí? O que é esse quadro? Aí ela foi e falou assim: nossa, isso aí meu ex-patrão me deu antes dele falecer. E ele me deu, e eu achei tão bonito esse papel, e eu emoldurei, porque eu não sei ler nem escrever, eu emoldurei e coloquei aí. Aí ele pegou e falou assim: posso dar uma olhada mais de perto? Aí ele falou: quanto tempo que ele te deu esse papel? Ah, faz muitos e muitos anos. E Charles falou para ela: olha, me perdoa por estar me metendo, mas isso aqui é um testamento. Terras, fazenda, posse. Tá entendendo? Era tudo aquilo que o patrão dela tinha dado para ela. E ela por ela não saber ler e escrever, ela não retomou posse daquilo que o cara já tinha dado para ela. O patrão dela tinha dado antes de falecer. Tá entendendo? E aí que ela ficou sabendo, já estava no estágio terminal, já estava perto da morte, tinha vivido uma vida miserável, uma vida sem nada, faltando tudo. Por quê? Porque ela não sabia ler nem escrever. Ela não sabia ler nem escrever. Tá entendendo? Então, assim, é exatamente isso que o inimigo quer. O inimigo, ele quer que você não tenha acesso às coisas que Deus já determinou para a sua vida, que você não tenha acesso àquilo que Jesus Cristo, antes de quando morreu na cruz e ressuscitou, já liberou para nossas vidas. Ele não quer que você tenha acesso. Ele não quer que você tenha acesso ao conhecimento da palavra, que você não viva a verdade da palavra. Ele não deseja isso, e quanto mais ele puder atrapalhar para que você não chegue a esse conhecimento, ele vai fazer de tudo, com dores, feridas, marcas psicológicas, doenças, tudo, para você não chegar ao conhecimento. É exatamente o que aconteceu com essa senhora. Ela não sabia ler nem escrever. E quando nós não conhecemos a palavra de Deus, é exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Você não tem um conhecimento das leis do reino de Deus, está tudo lá, mas você não toma posse, você não tomou posse. E aí
Você vive uma vida de trancos e barrancos, queda, dores, marca, que ninguém pode chegar perto de você, ninguém pode falar nada com você, porque você quer viver uma vida, quanto mais longe das pessoas, melhor, mas na verdade não é isso. Quanto mais perto das pessoas, melhor é. Quantas crianças têm problemas psicológicos porque vivem uma vida sozinho? Porque ela precisa de alguém e o inimigo vai lá e manipula para que ela não desenvolva, ela fica aprisionada no seu psicológico. Porque é muito melhor ter 2, 3 irmãos dentro de casa, 4 irmãos, e sempre naquela agitação, sempre no desenvolvimento, sempre naquela... Porque às vezes tem crianças que falam até mais rápido. Por quê? Porque ela vê a agitação dentro de casa, os irmãos falando aquela agitação, e ele consegue falar, ele consegue se virar sozinho, ele consegue fazer as coisas sozinho, e ele mete a mão porque vê o outro fazendo, ele quer fazer também, e aí se torna melhor, mais fácil, do que aquela criança que a mãe e o pai têm que trabalhar. A mãe e o pai chegam cansados, a mãe e o pai têm que estudar. E aí, quando a criança vem cheia de energia, querendo brincar, querendo fazer, querendo chamar atenção, não tem. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles estão dedicados ao trabalho, eles estão dedicados ao serviço doméstico, estão dedicados às outras coisas. E acaba não fluindo. E o que o inimigo quer? Que você não chegue ao conhecimento. Ai, a vida está tão difícil que é melhor ter um filho só. Ou nenhum filho, não quero filho. Mas a maioria dos problemas, acredito eu, que é quando se tem um filho só. Porque a palavra de Deus diz assim, que mente vazia é oficina de quê? Do diabo. A mente vazia é a oficina do diabo. Se ele está sozinho lá, mente vazia, não tem o que fazer, não tem com quem conversar, não tem como o que fazer, é o quê? Mente vazia. Mente vazia. Não tem com quem conversar, não tem com quem falar. Hoje em dia, o que a maioria das pessoas faz com um filho? Vai lá e dá um celular pro filho. Por quê? Eu não tenho outro filho, mas eu dou um celular para ele e ele se vira para lá. Aí ele tem que aprender com a internet, ele tem que aprender com outras ferramentas, porque ele está em desenvolvimento. E a melhor fase de desenvolver um filho é dos 5 aos 12 anos. Que é a melhor fase de você botar no curso, de você botar em uma aula, de aprender um instrumento. É a melhor fase. Porque quando ele aprende isso, ali no início, ali, é melhor para a vida dele. Eu conheço um menino que ele tem 2 filhos. Aí com 14 anos, filho dele, estava com 14 anos. Acho que o mais velho estava com 16 e ele estava com 14, alguma coisa assim. Aí ele falou pro filho dele assim, aí terminaram o 2º grau, alguma coisa assim desse tipo, né? Aí falou, ou ia fazer o 2º grau. Aí falou, ó, a partir de hoje, você não vai mais se dedicar a mais nada a não ser os estudos. Você vai se dedicar para ir para a área militar. E ele botou para estudar na área militar, na escola militar. Os 2. O que aconteceu? Ele foi lá, fez a prova, passou para a área militar.
Com 19 anos, o cara estava com a casa própria dele, com o carro dele. Por quê? Porque o pai dele falou com ele e ele foi obediente. E o que diz a palavra? O mandamento da palavra diz o quê? Honrar teu pai e tua mãe. E ele foi lá e honrou o pai dele. Os dois filhos honraram o pai. E isso quer dizer o quê? Que Deus, Ele sempre tem coisas boas para nos dar. Ele quer que você tenha coisas boas na tua família, na tua casa, no teu dia a dia, no teu cotidiano. Ele quer que você tenha coisas boas, Ele não quer que você tenha coisas ruins. Por isso que Ele deixou essas 8.000 promessas na Bíblia. E é preciso que nós tomamos posse de cada uma delas. Deus, Ele só tem coisas boas para nós. Ele já nos deu coisas boas. Ele falou, toma aí, ó, tá tudo bom. Tu acha que se um Deus que cria todo esse universo, toda essa terra, que você não tem preocupação, né? Hoje em dia tem as empresas petrolíferas, mas eu digo assim, quando formou a terra, que os estudiosos chegaram lá e viram que aquilo lá tinha muito petróleo, eu não estou entrando no mérito que se vai acabar ou não, está acabando ou não estou falando disso, eu estou falando da abundância que tinha. Era petróleo, água doce, água salgada, plantas, árvores, né? Então, assim, a diversidade muito grande, muito grande. O mar não foi explorado nem, acho que nem 5% dele. Olha a imensidão do mar. É alguma coisa assim. O mar não foi explorado totalmente, não é explorado totalmente. E aí, o que acontece? Um Deus que cria tudo isso, com diversidade de tanta coisa, que tudo que nós temos vem da natureza. O plástico vem da natureza, o aço vem da natureza, tudo vem da natureza. A roupa que nós vestimos vem da natureza. Então tudo que foi criado é utilizado em benefício do homem. É utilizado em benefício do homem. E as pessoas não querem apegar essas promessas. Abre mão. A Bíblia é tão bonitinha, eu vou botar lá no cantinho. É exatamente o que essa mulher fez. Pegou a Bíblia dela, vamos dizer assim, né? Ela pegou aquele testamento que estava dando posse para ela e colocou lá no canto moldurado. É exatamente quando as pessoas não querem ler a Bíblia. Por isso que João fala aqui no início, amados, não imite o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu Deus. Aquele que faz o bem é de Deus. E como é que você sabe que você está fazendo o bem genuinamente? Através da palavra, do contexto da palavra. Isso agrada a Deus. Eu estou fazendo algo que está agradando a Deus? E aí, o que aconteceu com essa mulher? Deus já validou, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Ele validou essa escritura, esse testamento, né? Ele validou, Ele ressuscitou. E eu quero trazer uma outra história muito interessante, que você também já deve conhecer, mas olha como é interessante. William, um rapaz chamado William, ele era do interior e de uma família muito humilde, né? Ele era do interior e de uma família muito humilde.
E com 16 anos ele foi enviado por seu pai para trabalhar nos Estados Unidos. E naquele momento a mãe dele orou por ele, né? Orou por ele para que ele se despedisse para ele ir embora para Nova York. Mas ela disse: procura uma igreja e seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Ele já era um cristão. Só que ela falou para ele: olha, você procura uma igreja quando você chegar lá em Nova York. Eles eram do interior dos Estados Unidos. E falou assim: quando chegar em Nova York, você procura uma igreja e seja dizimista fiel. E congregue nessa igreja. Seja fiel. E ele foi chorando, saiu de casa chorando, porque ele não queria ir. Ele queria viver aquela vida lá que ele tinha. E no meio do caminho ele encontrou um homem idoso que já conhecia ele desde criança e viu ele aos prantos. Falou: rapaz, o que está acontecendo contigo, mano? Aí ele falou: pô, meu pai me mandou para Nova York. Eu só tô com dinheiro, pouco dinheiro aqui, não sei o que vai acontecer comigo. E eu tô muito triste porque eu tô indo no escuro. Eu não sei o que vai acontecer. E aquele homem idoso falou para ele, viu ele chorando, falou assim: vamos orar. Vou tirar um momento de oração aqui. E ali mesmo onde eles estavam, eles começaram a orar, né? Começaram a orar. E depois de orar um tempo ali, passar um momento de oração, buscando a Deus em oração, entendimento, discernimento. Quando terminaram de orar, o Senhor tinha dito que tinha tido uma visão. E aí ele falou: olha, eu tive uma visão, não sei porquê, mas eu vi a maior fábrica de sabão. Ele viu isso, a maior fábrica de sabão. Aí ele falou: não sei o que quer dizer isso. Aí o homem falou assim: ó, conselho que eu te dou, procura uma igreja quando chegar lá, seja fiel nos dízimos e na oferta. Eu vi como maior fabricante de sabão. E aí ele foi, sabe, chateado, triste, muito triste. Em meio à crise, sem emprego, desestabilidade no mercado de emprego. E ali ele procurava emprego, não achava, de jeito nenhum, não achava emprego de jeito nenhum. E ele ia para a igreja, continuava indo para a igreja, mas não achava emprego. Aí ele falou para o Senhor, fez um voto com o Senhor, falou: olha, Senhor, se o Senhor abrir a porta de emprego, eu vou ser dizimista fiel. E no outro dia ele conseguiu um emprego de serviços gerais em uma empresa de sabão, né? E aí ele trabalhava, se dedicava lá como um bom funcionário, fazendo aquilo que é bom. O dono da empresa o chamou para ser sócio de mão de obra. Ele nem sabia o que era isso. Ele estava ali trabalhando, mas ele era muito dedicado. Ele era muito bom, assim, em dedicação. Ele queria fazer o melhor, não é por exibição, para tomar o lugar do outro. Não, é porque ele queria fazer o melhor mesmo. E passou um tempo e o dono da empresa chamou ele para ser sócio de mão de obra. Porque ele estava ficando doente e passou tudo para o William. E chamou o contador. E aí, esse dono da empresa passou tudo para o William. E o dono da empresa veio a falecer. E o William ficou com tudo. Porque o dono da empresa não tinha família, não tinha filhos. E aí, o William assumiu tudo.
Aí o William chamou o contador. Chamou, olha, eu preciso que nós possamos mudar algumas coisas aqui. E a prioridade que eu quero mudar aqui agora é que você faça um livro caixa. Um livro caixa, e nesse livro caixa você vai colocar livro caixa de Deus. E aí, ali naquele livro, todos os dízimos e oferta da empresa. Por quê? Ele queria dar o melhor para Deus, fazer o melhor para Deus. E assim ele fez. Mesmo o dono da empresa, o contador da empresa não entendendo nada, porque muitos anos atrás ele nunca tinha visto isso. E aí ele pediu a Deus uma estratégia. Deus, eu assumi essa empresa, eu preciso de uma estratégia. E um dia ele pediu uma empresa para projetar uns cartazes enorme. Ele queria propagar o nome da empresa de maneira enorme. E aí ele trocou o nome da empresa, ele colocou o sobrenome dele, e aí ele fez esses cartazes e colava nos prédios que estavam abandonados, nos grandes centros, e botava bem grande lá, bem grande. E aí as outras empresas começaram a ver a propaganda dele, queriam saber também como é que fazia para fazer aquilo, e começou a gerar recursos e vendas, ser influente, e o produto começou a fluir, e ele foi embora, sem saber marketing, sem saber as coisas direito. Deus deu estratégia para ele. Deus colocou ele lá e deu estratégia para ele fluir. E assim foi criado o outdoor. Essa é a história do outdoor. O outdoor foi criado assim. E esse camarada chamado William é o William Colgate, é o dono da Colgate. Foi ele que criou, que hoje chamamos de outdoor. Mas naquela época não tinha o nome outdoor, né? Mas ele começou a criar. E as grandes marcas de publicidade têm prazer em fazer outdoor. Até hoje a publicidade de outdoor, seja eletrônico ou não, é colocado lá. E Deus deu essa estratégia de publicidade. Então o Espírito Santo está pronto a te direcionar. Quando você faz o bem, se dedica ao que é bom, o Espírito Santo está pronto a te direcionar. Mas você precisa entender as promessas que tem para a sua vida, para nossas vidas. Você precisa tomar posse da promessa, você precisa entender o que a palavra de Deus tem para nossas vidas. E se você não entende, se é só um livro que está aberto lá na sua estante, não vai ter resultado, porque você não conhece, como aquela mulher não conhecia aquilo que estava para a vida dela, que era como é que é o nome? Ela não tomou posse do testamento que estava para a vida dela, não tomou. E por isso ela pegou e não podia viver aquilo que estava prometido para ela, que já estava assinado. E a mesma coisa quando Davi ele era um homem de baixa estatura, ele era um homem pequeno, mas ele vivia lá nas terras do pai dele, cuidando de ovelhas. E ele cuidava com maior dedicação, ele fazia o que era bom, ele defendia com unhas e dentes as ovelhas. Ele era dedicado às coisas do Senhor, porque tinha que levantar a oferta, tinha que ser dedicado, tinha que ser um monte de coisas para fazer na adoração a Deus. As pessoas, eles adoravam a Deus de um outro jeito, mas adoravam a Deus. Então, em 1 Samuel 17, versículo 33, diz assim: Respondeu Saul:
Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Saul tentando jogar areia naquilo que Deus já tinha prometido a Davi. Davi já tinha se preparado, porque quando ele estava lá, ele matou urso, matou leão. Ele era um cara habilidoso em algumas áreas, porque Deus já tinha testado as habilidades dele, já tinha treinado ele com habilidades. E quando Deus faz algo nas nossas vidas, Ele não vai te jogar de qualquer jeito, cru lá e que se dane, você se vira para lá e eu não quero saber, se você perder tudo, o problema é teu. Não é nada disso. Deus não vai fazer isso com ninguém. Ele vai pegar, você vai passo a passo, dia após dia, a dar estratégia. Por exemplo, eu comecei a pregar, né, tem 1 ano e pouco. Mas isso não quer dizer que eu não me preparei. Eu estudo a palavra há mais de 10 anos. Então, assim, eu sou cristão desde 85. Eu já vi pregadores famosos de antigamente, de mais de 20 anos atrás, falando uma coisa, e hoje eles pedem desculpa pelo discurso que eles colocaram, pela pregação que eles colocaram. Por quê? Porque eles tinham uma visão naquela época, hoje não mais. E nós aprendemos, a cada período nós vamos aprendendo, aperfeiçoando. E cada vez que você vai se aperfeiçoando no conhecimento da palavra, você vai entendendo que o caminho não é esse. Fazer o que é bom, fazer o que é agradável, fazer com que tudo em torno à nossa volta seja bom, agradável, perfeito. Porque nós vivemos em sociedade, vivemos em um cotidiano no trabalho, cotidiano dos vizinhos, cotidiano de um vizinho que é do lado da empresa. Às vezes o cara vai chegar num horário para entregar um produto numa empresa e a empresa está fechada, ou é final de semana. Não está dizendo lá, olha, sábado e domingo é só dia útil e horário comercial. Não está. Aí a pessoa vai lá entregar e chega lá, bum, a empresa está fechada. Mas o vizinho do lado, as pessoas da empresa fazem uma articulação boa com esse vizinho. E esse vizinho fala, não, pode deixar, eu pego, eu conheço a fulano de tal, eu conheço essa pessoa, eu conheço a secretária daí, eu conheço a pessoa que trabalha na segurança, pode deixar, eu entrego. Por quê? Porque fazer o que é bom, fazer o que agrada, né? Então, assim, ser agradável, eu sou agradável por quê? Não é porque eu quero que me dê uma vaga de emprego na empresa, não é porque... Não! É porque eu quero viver em comunhão com a sociedade. Eu quero viver bem com a sociedade. Eu quero que as pessoas me olhem e digam coisas boas para mim. Eu quero viver num contexto que as pessoas falem coisas abençoadas e não maldição. E aí, Davi, entretanto, disse a Saul. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou urso, eleva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Desafiou o exército do Deus vivo. Deus, Ele não fica exibindo, não vive de exibição do seu poder e da sua glória.
Ele não é um Deus que é exibicionista. Tá? Ele não fica chamando ninguém para briga para querer fazer graça. Deus não é um Deus de exibicionista. Mas Ele é um Deus de glória. Ele é um Deus de poder. Tudo está ao seu controle. E quando alguém fala isso, desafia, ele está querendo o quê? Querendo fazer graça com as coisas de Deus, zombando das coisas de Deus. E aí Davi foi lá e o atingiu. Com a pedra na funda. E ele morreu e cortou a cabeça dele. E o exército, de Saul o exército de Deus foi beneficiado ali naquele momento. Então ele não se acovardou, porque a vida dele estava entregue nas mãos de Deus, diante de Deus. Ele buscava o reino de Deus, as coisas de Deus, Mas Davi foi menosprezado pelo gigante. No 42 diz assim: olhou para Davi com desprezo, viu que era um rapaz ruivo e boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse Davi: por acaso sou um cão? E disse a Davi, o Golias disse para Davi: por acaso sou algum cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi, invocando seus deuses. Quer dizer, o camarada fez pouco caso e amaldiçoou Davi. Ele amaldiçoou Davi. Então ele queria o quê? Queria problema. E aí Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com um dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Quer dizer, ele profetizou nesse momento. Ele falou assim: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele profetizou na vida dele. E nós precisamos fazer o que é bom e profetizar na nossa vida, declarar. Não basta só você fazer o que é bom. Você precisa determinar na tua vida, declarar na tua vida, profetizar. Eu profetizo na minha vida, eu declaro na minha vida. Eu declaro na minha vida o que é bom. Eu vou viver isso aqui sim, em nome de Jesus. E Deus vai te direcionar para isso. Porque o teu desejo do teu coração vai ser determinante para aquilo que Deus quer para a tua vida. E por isso Davi falou isso. E ele falou assim: hoje mesmo o entregará em minhas mãos. Outra profecia. Ele mesmo profetizou para ele mesmo. E eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quer dizer, ele profetizou o tempo todo. Declarou na vida dele o tempo todo. Em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos, declarando na vida dele. E como é que você quer viver as promessas, as 8.000 promessas, sem fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, e não declarar que é Deus que está te dando, é Deus que está te favorecendo, e que você glorifica a Deus, porque Ele falou. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E no 47, todos que estão aqui saberão que não é por espada
ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quer dizer, ele declarou, ele verbalizou quem era que estava concedendo tudo aquilo na vida dele. Era Deus, não era por mérito, força do braço. É Deus que está me dando. A força do braço para nada adianta se Deus não prosperar. Porque aquilo que Deus dá é eterno e pronto, acabou. Deus firmou o reinado de Davi. Eterno. O que Deus dá é eterno, não adianta. Deus quer dar prosperidade eterna para você viver eternamente próspero. Viver uma vida de rei, do reino de Deus, para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Não é uma vida miserável, de escassez, falência, destruição, nada disso. É paz, gozo, alegria, longanimidade. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 6,12, declara assim: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades e principados. Essa é a palavra que está lá em Efésios 6,12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o nosso irmão que está ali cultuando a Deus, buscando a Deus de todo o coração. A nossa luta não é contra ele, mas a nossa luta é contra o adversário da nossa alma, que ele tenta todo dia armar uma emboscada para fazer com que nós venhamos cair, pecar, sabe, ser lacerado. Olha o que diz lá em Efésios 6,13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Quer dizer, ele está dizendo isso no mundo espiritual, não é no mundo físico. Depois que Jesus Cristo veio e ressuscitou, tudo se tornou espiritual. A nossa batalha é espiritual, não é mais física. Não é mais para lutar contra o nosso irmão. Nós precisamos declarar: Senhor, revista o meu espírito com armadura, capacete, escudo, espada. Mas preciso conhecer a palavra de Deus. É preciso conhecer a palavra de Deus para você tomar posse do testamento. É preciso para você saber que há coisas ali que você vai viver. Não precisa você viver uma vida inteira de escassez para dizer que você é humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nós precisamos buscar o entendimento. Aí no 14 diz assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Quer dizer, a armadura de Deus, quando nós estamos orando, né, buscando entendimento e não abrindo mão da palavra de Deus, dos decretos, da declaração de Deus, e mantendo firme, cingindo os lombos da verdade, vestindo a couraça da justiça, sem o amor fingido. Né? O que é amor fingido, pastor? O que é amor fingido? Me explica aí o que é amor fingido. Amor fingido é quando você chega na igreja, mas já chega em cima da hora para não falar com ninguém. E fala com as pessoas, mesmo palavra, a paz do Senhor, e não quer saber de ninguém. Quando acaba o culto, não fala com ninguém, quer ir embora. Ai, eu não quero saber de falar com ninguém, não quero que ninguém fale comigo. Isso é amor fingido. Quando está lá, quando encontra o irmão da igreja, uma irmã da igreja, oi, a paz do Senhor, mas na mente está assim: ai, misericórdia, eu não quero falar com ninguém. Nossa, essa pessoa me parou aqui. Aí está lá o irmão falando com você, a irmã falando com você.
Aí o irmão, aí depois aí fala assim, não, mas depois a gente conversa melhor, eu te ligo, sabe que na consciência, na mente dela tá dizendo assim, nunca vou te ligar, nunca eu quero falar com você, nunca eu quero saber de você. É amor fingido. Amor fingido. Eu não quero falar com ninguém. Nossa, ai. Amor fingido. E tá diante de Deus agindo com falsa humildade. Agindo com falsa humildade. Nós não podemos carregar falsa humildade. Sabe? Se lamentar por aquilo que nós não estamos vivendo, mas quer se lamentar, cantando até louvores que diz: minha dor, que eu sou miserável. Para, não é nada disso. Não use de falsa humildade diante de Deus. Nossas palavras têm que declarar vida, esperança, luz, reino de Deus, a glória de Deus, declarar vida, esperança. Falar não, vamos profetizar vida, vamos viver o reino de Deus, a glória de Deus em nome de Jesus. E quando você declara isso, você vive a atmosfera do reino. Lá no 15, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Então, o Evangelho da paz tem que estar na nossa vida. Para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo. É inabalável quando nós caminhamos firme, estabilidade, temos estabilidade emocional. Nós precisamos ter alguém que é a cobertura espiritual da nossa vida, em oração. Você acredita no teu pastor, você acredita na tua pastora, você sabe que eles estão orando por você, pela tua vida, para que você viva o reino de Deus, as promessas de Deus, e conheça o reino de Deus, porque Deus é amor, é alegria, longanimidade, é a paz. Quando você vive o reino de Deus, buscando o conhecimento, você vive a prosperidade, porque você entrega a Deus o que é genuíno, porque Deus está lá na igreja que você congrega, Deus está lá, e você sabe disso. Por quê? Porque é uma atmosfera de reino, você vive o reino de Deus, você vive a prosperidade do reino de Deus. Lá no 16 diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. As setas não se apartarão. Ele sempre vai querer dar um jeito de lançar uma semente do mal. Mas é preciso estar o quê? Alerta, pronto, né? Porque diz assim lá em 1 Pedro 5, 8 e 9: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Quer dizer, ele gosta de ganhar no barulho. Ele ruge como um leão, não é o leão. Ele anda ao derredor, tentando tragar uma brecha. Então, ele tenta fazer isso o tempo todo com as pessoas. E no 9 diz assim: resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quer dizer, aquilo que eu falei lá no início. Se você tem os seus irmãos que agregam,
que você pode conversar, que você vive em sociedade, que você está vendo que você está tendo uns pensamentos meio estranhos. Pô, vou procurar fulano de tal, eu vou procurar esse fulano, porque esse fulano fala umas piadas maneiras. Eu vou procurar, eu vou conversar, eu vou agitar, eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou procurar alguma coisa para me sair disso. É por isso que o inimigo, ele procura o quê? Te distanciar, porque se você se distanciar um do outro, é mais fácil de você ser abatido, porque ele lança uma semente e você fica ali maquinando aquela semente e pum, e aí pronto, acabou. Você não tem com quem conversar, você não tem com quem falar, você vive uma vida de isolado, não quer viver em sociedade, acabou. É isso que o inimigo, a estratégia do inimigo é essa, e sempre vai ser essa. Ele tenta minar para te abater, né? Então ele tenta fazer isso o tempo todo. E lá no 17 diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quer dizer, capacete, quer dizer, a tua mente é de Cristo, a palavra, a tua espada, a palavra de Deus está em Cristo. Você tem um capacete e a espada. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos selados, nós somos capacitados para exercer. E o nosso pensamento é um pensamento humilde, um pensamento de amor, fazer o que é bom. E é preciso buscar, desejar, falar: Espírito Santo, que o Senhor desenvolva cada vez mais o teu poder, a tua glória, que a igreja fale em línguas, seja alcançado o reino de Deus em nome de Jesus. E diz assim no 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quer dizer, você está orando em línguas, falando em línguas, falando em mistério com Deus. Quando você vai orar no teu quarto em secreto, quando você está em oração na tua igreja, quando você está andando na rua, você falando em línguas com Deus. Porque isso é importante, isso é necessário. Como se você estivesse carregando o teu espírito. E todo dia é necessário, todo dia é uma batalha, todo dia é necessário isso, você falar no espírito. E quanto mais você falar, orar, fizer oração em línguas, melhor é para nossas vidas, melhora nossas vidas. Porque é isso que Paulo está dizendo: orar no espírito, orem no espírito em todas as ocasiões. Está unido em oração. Deseja orar, viver o propósito, o cumprimento, porque todos nós necessitamos de oração. Você precisa orar por mim. Não é porque eu sou um pecador que vou ficar fazendo coisa errada, não é nada disso. Eu preciso de oração para que o Evangelho seja propagado em todos os lugares, que pessoas que estão ali dedicadas ao Evangelho, pregação, pessoas que estão na tua igreja, precisam de porta de emprego, ora por essas pessoas também. Faz uma lista de pessoas que não estão empregadas na tua igreja. Fala: pastor, fala para as pessoas que não estão empregadas, para colocar os nomes no caderno, para que a gente comece a orar por essas pessoas, começar a trabalhar, começar a ser dedicada, começar a dizimar, ofertar. E aí Deus começa a abrir as portas, porque a igreja se importou com elas, sabe que elas precisam. E Paulo diz lá no 19: orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho. Quer dizer, é o que eu estava falando. Todos nós precisamos de oração. Você precisa orar por mim, eu preciso orar por você. Todos nós precisamos nos dedicar à oração, nos dedicar à palavra. Ah, pastor, mas eu trabalho muito.
mas é preciso pelo menos você ler um capítulo da Bíblia. É preciso tirar um momento de oração, 5 minutos. Tira 5 minutos de oração, você está ali no teu trabalho, você começa a falar em línguas. Fala em língua, fala pro Espírito Santo. O Espírito Santo aumenta o meu vocabulário espiritual, que eu comece a falar novas línguas, que seja renovado meus dons. E ali você começa a entregar os seus momentos com Deus, entregando os seus momentos com Deus. E você vai viver no reino de Deus dessa forma. E lá no 20 diz assim: pelo qual sou embaixador, né? Pelo qual sou embaixador, preso em corrente. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Precisamos orar por nossa nação, nosso povo, levantando grandes homens de Deus na política, no militarismo, nas comunicações. Não entregar o governo desse mundo, da nossa vida, ao colapso, à destruição, à falência. Precisamos orar por nossas famílias, constituídas por Deus. Nós fomos constituídos por Deus para viver em unidade, em um só corpo, em uma só família. Ore pelo teu pastor. Ore, fala com ele, pastor. Fala para Deus: Senhor, meu pastor, que seja renovada as forças dele. Eu declaro: seja renovada as forças dele, seja renovada a esperança, o fôlego de vida. Ore pelo teu pastor, pela sua pastora, pelos membros da tua igreja. Por isso que João diz lá no João 3:11, 3 de João 1, versículo 11: amados, não imite o que é mal. João está dizendo isso: não imite o que é mal, não faça o que é mal. E quando o Golias falou para Davi: por acaso sou cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Eu, o filisteu, amaldiçoo. Eu, filisteu, amaldiçoo a Davi. E começou a invocar os deuses dele. Quer dizer, ele fez o que era mal. E quando ele fez o que era mal, amaldiçoando a Davi, acabou para ele. Porque enquanto ele só estava ameaçando lá o povo de Israel, quem pode vir contra mim? Quem é que pode vir contra mim? E quando Davi chegou, ele amaldiçoou, pronto. Aí acabou com ele. Amaldiçoou, já era. E ele queria ganhar Davi no grito. Ele era um gigante e tentando ganhar Davi no grito: olha, eu sou grande, sou forte. Se você vier contra mim, o negócio vai ficar doido. E Davi era uma pessoa dedicada ao reino de Deus. Não adiantou Golias fazer barulho. Não adiantou tentar fazer ameaça. Que é a primeira coisa que o diabo tenta fazer em nossas vidas: desestabilizar, ganhar no grito, mostrar que ele é mais forte, que ele é maior. Por quê? Porque ele sabe que se ele desestabilizar, se ele fazer acontecer, ele vai ganhar no grito. Mas quando você se posiciona em Deus, nada disso vai acontecer. Porque você se posicionou em Deus. Se posicionou em Deus. Então, você está ali e o inimigo vai tentar minar de qualquer jeito. De qualquer jeito ele vai tentar vir no grito. E a mesma coisa, quando ele chegou falando isso. Porque eu conheci um camarada que ele era casado e ele se dedicava às coisas de Deus. E aí
tinha uma coisa que ele temia, que ele desejava mais do que tudo na vida dele. E aí, um belo dia, ele chegou em casa, a esposa dele tinha traído ele, falou que ia largar para viver com outra pessoa. Aí ele, tudo que eu não queria na minha vida era isso, que você me largasse por causa de outra pessoa, eu não queria que você me largasse, eu tive sempre medo disso, não faz isso, não sei o quê. Ela falou, não, já tô com um camarada aí, eu não quero saber de você, eu já tô com um camarada aí. Então isso que o diabo faz, é isso que o diabo faz. Desestabilizar, trazer a tristeza, trazer a angústia. Mas quando você tem o que Paulo está falando aqui, que é ter o capacete, no versículo 17, usem o capacete da salvação, a espada do Espírito. Você está blindado. Você nem pensa nisso. Nem pensa, não passa na tua cabeça isso. Eu tô com medo da minha esposa me trair. Mano, não vai acontecer. Se você não colocar tua mente nisso, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque você se preocupa com as coisas de Deus, do reino de Deus, da palavra de Deus. Você está ativo na palavra de Deus. Você chega na igreja, você quer adorar a Deus, você busca a Deus de todo o coração. Você ama o teu marido, mas você busca a Deus de todo o teu coração. Então o diabo, ele sabe que vai tentar mexer com o teu marido, com a tua mulher, porque não vai dar solução, não vai dar para ele. Por que quando o diabo foi lá na presença de Deus e teve a autorização de Deus para mexer com Jó, mexeu em todas as áreas, matou os filhos, tirou as coisas dele, fez tudo, uma arruaça. Por que não foi lá mexer com a mulher? A mulher traiu lá com os homens lá, não? Não traiu. Por quê? Porque a mente dele estava em Deus. Mas ele queria de alguma forma ganhar êxito em desestabilizar. Tu tá falido, tu tá quebrado. Não há mais esperança de nada. De nada. A tua esposa vai te largar numa questão de tempo, porque você está quebrado, você está falido, você está arruinado. A tua mulher não consegue nem chegar perto de você por causa que você está fedendo. A tua mulher não consegue chegar perto de você por causa do mau hálito, do cheiro que sai da tua boca, do cheiro que sai do teu corpo. Então, uma questão de tempo, eu não preciso me preocupar com ela. Eu não vou me preocupar com ela. Mas, quando você tem essa preocupação de que, minha esposa vai me trair, meus filhos vão me abandonar, não sei o que, tua mente não está em Deus, você não está com o capacete da salvação, a espada da fé, o escudo da fé, você não está, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, você não está com a palavra, você não está firmado com a palavra. Quantas pessoas eu já ouvi falar, eu não posso morrer agora, não posso, sou muito jovem. De nada adianta a preocupação, de nada, não resolve. A preocupação não resolve nada, não muda, não adianta você chorar, espernear, gritar, se lamentar, não vai mudar o amanhã, não vai mudar. E o gigante ali, ele ameaçou, falou gracinha para ele, né? Falou para ele, amaldiçoou Davi, ainda invocou os deuses dele. E o diabo tentou diminuir ele, tentou fazer ele se sentir menor, sabe? Desestabilizar, colocando nele coisas para diminuir.
Aquela mulher lá no início, quando eu falei, ela tinha um testamento na mão dela. Ela tinha um testamento, mas não tinha conhecimento, diferente de Davi. Davi tinha entendimento do testamento, da promessa que tinha na vida dele, porque ele conhecia aquilo que era Deus, aquilo que era real na vida dele. Ele tinha entendimento. William Colgate, como eu tinha falado, ele precisava romper as barreiras, romper a área de conforto que era viver com o pai dele, que se ele não fosse para Nova York, ele nunca seria o William Colgate, ele nunca teria aquela empresa se ele não fosse, se ele não passasse o primeiro período de dificuldade. Mas ele foi. Às vezes é necessário abrir mão, perder algumas coisas para viver outra, porque enquanto você está ali agarrado para viver aquilo ali, não abrir mão, enquanto você não abre mão, você não vai viver o novo de Deus. E viver o novo de Deus é isso. Você não se preocupar, se lançar. Quando você se lança nas coisas de Deus, no novo de Deus, você vai viver o reino de Deus. E no caso dessa mulher, foi fechado o entendimento dela. É isso que o inimigo tenta fazer, tentar fechar o entendimento. E no caso do William, ele tinha um grande potencial empresarial, e o diabo, de algum jeito, queria também minar a situação. Quando ele entrou em desespero, muitas das vezes você não sabe que você é um grande empreendedor. Muitas das vezes você não sabe que você é um empreendedor, que você tem um potencial grande, porque o diabo tenta minar, tenta fechar o teu entendimento. Mas só vive isso se você tiver conhecimento da palavra. Entrega, renúncia, dedicação, vida com Deus. No caso, abalar essa estrutura dele, diminuir, fechar o entendimento dele, ganhar no grito, não deu para ele. O inimigo tentou desmotivar, desmoralizar, mostrar sua deficiência, fragilidade, falta de obediência e honra. Olha quanta coisa Golias tentou mostrar para Davi em um só momento. É o que o diabo faz o tempo todo, lançando semente, tentando o quê? Desmotivar você. A primeira coisa, perder essa esperança. Vou desmotivar esse camarada. Tem que desestabilizar, desmoralizar. Todo mundo olha para você com vergonha, como um coitado, como um miserável. Isso não é humildade, é falsa humildade. Mostra contas em dia. Você não consegue manter suas contas em dia, né? Mostrar sua deficiência. Você não tem um emprego sólido, bem sucedido. Mostrar sua deficiência, sua fragilidade. Você não consegue romper para ir nos lugares, viajar, tirar fotos, estar com pessoas que te abraçam. Você tem fragilidade emocional, depressão, falta de obediência e honra. Mostrar que você não é dedicado às coisas de Deus, às coisas do reino, a tua adoração não passa do teto. É isso que o diabo tenta fazer o tempo todo. Mas Deus já declarou, já assinou, Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário, já deu poder legal no judiciário, já falou, já está determinado. Você já só tomar posse. É quando você bota alguma coisa na justiça e sai, né? Sai o processo ao teu favor. É isso que Jesus fez. O processo saiu ao teu favor. Ganhou, causa ganha, mano. Causa ganha. Mas para isso, conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. E quando você tem conhecimento da palavra,
Você entende qual o teu potencial? Às vezes você tem um grande potencial de ser executivo, ser um grande nome, ter um grande nome, uma marca. E aí as pessoas profetizam, falando que você não é nada. Sabe? Tinha um grande jogador na década de 90 chamado Amaral. Jogava bem o Amaral. Mas ele profetizou o maior sonho dele. Qual era o maior sonho dele? Dar uma casa própria para a mãe dele. Ele profetizou, ele verbalizou e viveu isso. Por quê? Porque ele declarou na vida dele, mesmo ele não sendo cristão, e deu uma casa própria para a mãe dele. Mas porque os repórteres chegaram para ele e perguntaram qual foi sua maior conquista. E o pessoal esperando que ele falasse, olha, eu fui campeão disso, eu fui campeão daquilo, e não sei o que. Não, minha maior conquista foi a casa da minha mãe. A maior vitória dele foi a casa da mãe dele. O Silvio Santos foi um empresário por não darem oportunidade para ele. Ele queria fazer aquilo que ele sabia de melhor, ele tinha talento, ele sabia que ele era bom naquilo que ele fazia, mas não queriam dar oportunidade. E aí ele precisou trilhar o Edir Macedo. Ele trouxe uma mentalidade aberta numa época que a igreja era arcaica, com conceitos fechados, sabe? Não podia ter idade, as meninas não podiam botar brinco, não podia passar, as meninas não podiam botar brinco, não podia passar batom, não podia nada. Mas o Edir Macedo, ele chegou numa época que a igreja estava com a mente fechada. E ali foi um divisor de águas, libertador. Ele veio trazendo uma renovação de mente, de entendimento da palavra. E quando ele veio trazendo isso, tirando essa falsa humildade dos religiosos, sabe, foi um baque. Não, pastor tem que andar a pé no sol. Não pode ter carro, não pode ter nada, tem que ter uma vida miserável para mostrar que é humilde. Nada disso. A igreja entregava de bandeja. A igreja se calou. E aí o diabo teve voz. O inimigo teve voz. Aonde a igreja se calou, o inimigo teve voz. E nesse momento ele foi um homem usado por Deus para trazer uma grande libertação de mente das pessoas. E muitos pastores se posicionando na política, muitos pastores se voltando para exercer cargo político. Por quê? Para a voz da igreja não se calar, o inimigo não lançar essa falsa humildade, destruindo as pessoas, sem conhecimento e entendimento, com sentença favorável à tua vida. Deus já deu sentença favorável, você já ganhou, você é livre, você é liberto, você não tem que viver mais aprisionado num cativeiro. E é isso que acontece. É isso que acontece. A Heloísa Helena, ela não aceitava como o seu cabelo era. Ela não aceitava, e ela tinha vários irmãos, e um dos irmãos dela ajudava ela o tempo todo a fazer experiência no cabelo dele. E na hora que ela acertou o tipo de química, que toda vez ela notava tudo que ela fazia, e ela não desistiu. E hoje em dia ela é muito bem sucedida, ela é dona do Beleza Natural, porque ela melhorou algumas coisas, aspectos.
É isso que acontece. Ela fez isso, Heloísa Helena, do Beleza Natural. Ela não aceitava o seu penteado. Ela não aceitava. E ela não se deixou levar por nada. É isso que eu quero dizer. Fazer o que é bom, fazer o que é bem, o que é bom, aceitável, agradável, mas você tem a palavra de Deus, você exerce a palavra de Deus, e isso dá o quê? Respaldo para você ser bem sucedido, porque aqui a sentença foi favorável ao seu favor, a todos nós, para viver o reino. E Deus criou tudo isso, um planeta lindo, mas o inimigo tenta implantar que você só é mais um no meio dessa multidão, um maluco qualquer perdido no meio dessa multidão, para viver em cima do muro sem saber o que quer, empurrando com a barriga uma vida sem graça, sem definição. É isso que o inimigo tenta falar na tua mente o tempo todo, na nossa mente o tempo todo. E ele tenta falar isso, declarar isso, verbalizar isso. Não verbalize isso na tua vida, dizendo: eu vim nesse planeta lindo e belo, redondo e azul, para ser mais um maluco qualquer perdido no meio da multidão, para viver em cima do muro sem saber o que quer, empurrando com a vida, empurrando com a barriga uma vida sem graça, sem definição. Deus tem um propósito para todos nós, para todos nós. Para todos nós, Deus tem um propósito. Ele acreditou desde o início. Ele acredita em mim e em você. Aí você olha para outra pessoa e fala: pô, não acredito. Aquele cara não pode ter vindo de Deus. Aquele maluco ali é tralha. Não acredito. Não pode ser. Aquilo ali é tralha. Aquilo ali é lixo. Mas só que todos nós vivemos de Deus. E o diabo tenta de toda maneira corromper o ser humano. Corromper. Mas tudo que Deus criou foi bom, agradável, belo. Israel saiu rico do Egito. Riquíssimo. Deixou nada para trás. Quando Moisés tirou o povo do Egito, eles saíram lotado de dinheiro. Lotado. Receberam tudo que deveria receber, receberam. Mas quando eles chegaram no deserto, não tinha McDonald's, não tinha Burger King, não tinha Coca-Cola. Quando chegaram no deserto, não tinha padaria, não tinha açougue, não tinha aeroporto, não tinha estação rodoviária, não tinha estação ferroviária. O que adiantava aquela riqueza toda que eles receberam? Para nada. Eles não podiam gastar com nada. Eles iam gastar onde? Onde tinha um McDonald's para eles comerem? Estavam no deserto. Tinha uma Coca-Cola? Não tinha Coca-Cola. Tinha dinheiro para comprar a Coca-Cola, mas não tinha Coca-Cola. Eles tinham muito dinheiro, saíram de lá muito bem. Mas não tinha um tênis maneirão da Nike para comprar, não tinha um chinelo maneirão para colocar nos pés, não tinha uma camisa boa para comprar, não tinha um Rolex para botar no pulso, não tinha um Ray-Ban para usar, não tinha nada disso. O que eles tinham, sabe o que era? Os 10 mandamentos, a palavra. Eles tinham a palavra de Deus, eles tinham a presença de Deus. Ter tudo que o mundo pode dar, ter condições para comprar tudo que o mundo pode dar, e não ter a palavra e a presença de Deus, não vai garantir nada. Porque na hora que você estiver no deserto,
não vai garantir nada para a sua vida, não vai garantir, não adianta. Você pode ter milhões e bilhões e bilhões e bilhões, como eu ouço falar por aí. O cara mais rico do mundo, bilhões na conta. O cara mais rico, trilionário do mundo, dinheirão na conta. Somas e mais somas de dinheiro, carros, iates, navio, dono de petrolífera, dono de empresas, dono de montadora, dono de comércios. E aí, não tem a palavra de Deus, não tem o Espírito de Deus no deserto? Não adianta de nada. Mas o gigante, ele vai sempre tentar te ganhar no grito, romper com falsa humildade e tomar a tua herança. É exatamente o que aquela mulher estava vivendo, uma falsa humildade, e não tomou posse daquilo que era dela. E é necessário que nós tomamos posse daquilo que Deus já nos deu. Deus já nos deu e pronto, acabou. A sentença foi favorável a nosso favor. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para nos conceder a sentença favorável. Foi favorável ao nosso favor. Não tem mais nada que mude. O que muda é a sua postura, a tua palavra, o que você declara para a tua vida. O que você declara para a tua vida? Eu sou bem-sucedido. Você vai ser bem-sucedido. Se você vai conquistar e pronto, acabou. Mas tem uma trajetória, não quer dizer que você falou, profetizou hoje, vai acontecer agora. Pode ser que aconteça essa semana, pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça hoje, pode ser que aconteça hoje. Mas isso não é pré-determinado. O que é determinado é aquilo que você declara para a sua vida. Quando você declara para a tua vida, em nome de Jesus, reconhecendo o senhorio, o governo de Deus na tua vida, o reino de Deus na tua vida, em nome de Jesus, a palavra que é bênção na tua vida, na vida da tua família, bendita será, bendita será, bendita será, em nome de Jesus. Eu te peço que você compartilhe. Você que ouviu, você que está vendo essa live, está vendo essa palavra, que você leve essa palavra para muitas pessoas. Pessoas alcancem, seja alcançada, milhões e milhares de pessoas. Que as pessoas conheçam o Evangelho, a propagação do Evangelho. Uma vida próspera, uma vida rica em abundância de saúde, paz, longanimidade, reino de Deus, reinado de Deus. Vamos viver o reino de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A glória pertence a Deus. A glória pertence a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos estar fazendo uma oração nesse momento. Você declare a presença do reino de Deus. Declare: Senhor Jesus, eu reconheço o teu senhorio, o teu governo na minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Declare para ele em nome de Jesus. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento, Senhor Jesus, a minha vida nas tuas mãos como um profeta, trazendo a palavra viva nos corações dessas vidas. Eu te apresento essas vidas, Senhor Jesus. Seja bendito em nome de Jesus, que elas tomam posse, Senhor Jesus, dessa sentença favorável, para a honra e glória do teu nome. Seja bendito em nome de Jesus, receba a vitória, tenha uma vida abençoada em nome de Jesus, uma semana próspera e abençoada em nome de Jesus. Fique na paz de Deus, Deus abençoe. Amém.